Comunidades tradicionais. No Brasil existem aproximadamente 5 milhões de pessoas consideradas de comunidades tradicionais. Entre essas comunidades brasileiras estão os quilombolas, seringueiros, indígenas, castanheiros, quebradeiras de coco-babaçu, pescadores artesanais, marisqueiros, entre outros. E o que eles têm em comum? Sua fonte de trabalho e renda é a natureza, que deve ser utilizada de maneira sustentável. Usam pouca tecnologia, conservam mitos e rituais. Esse exemplo, uma dança típica indígena que demonstra a passagem da vida infantil à vida adulta. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, havia muitos índios no território brasileiro. Com o passar do tempo, vários outros povos chegaram ocupando espaço no território e misturando suas práticas culturais com as que já existiam. Para preservar a cultura dos índios e suas terras, foi criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, órgão responsável pela proteção dos povos indígenas. Sua função é identificar, delimitar e demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, ou seja, eles marcam a terra de cada tribo. Nós não podemos invadir a sua terra, construir casas, morar lá. Temos que respeitar a cultura e o espaço do indígena. Outra comunidade com bastante membros no Brasil é a comunidade quilombola. Quem são os quilombolas? São as pessoas que moravam nessa região, no quilombo. E o que era o quilombo? Quilombo é o lugar onde os escravos fugiam das fazendas, fugiam da escravidão e dos maus tratos. Não havia só escravos fugidos, havia também nos quilombos indígenas, pobres e mestiços. E um dos quilombos mais famosos do Brasil estava em Alagoas. Era o Quilombo dos Palmares. Foi criado lá pelo século XVI. E um dos famosos e mais ilustres representantes da resistência negra e do Quilombo do Palmares é Zumbi, conhecido como Zumbi dos Palmares. Ele foi um dos líderes representantes da resistência negra do Brasil. E esse foi o conteúdo de geografia. Até a próxima aula!